Hoje é quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, evento Apple, pacote anticrime, debate e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Isso que eu tava falando ontem de arrancar a porta do iPhone, hoje quando você vai viajar, aliás, bate-papo dos patrões, esse mês vai ser sobre o meu kitzinho, não vou chamar de kitzinho de viagem, mas aquela minha bolsinha geek que tá sempre comigo, que me tira de enrascada, pendrive com instalação de Mac OS, compartilhar tudo com os patrões. Mas acaba que você vai viajar, se você tá... Hoje, trocentos cabos que você tem que levar. É o recarregador do Apple Watch, bacana que eu tenho aquela power bank que já tem a moeda de recarga, mas é recarregador de Apple Watch, é Lightning USB. Se você tem um iPad novo, você tem que levar um USB-C. Ok, tá levando o Mac é novo, aí você já tá ali o USB-C. Mas se for o Mac antigo, você vai estar levando um MagSafe. Em algum momento do futuro, quando a gente tiver só o USB-C, sabe-se lá qual seria o novo padrão, mas o equivalente ao USB-C, para aquelas coisas mais pesadas que a gente não conseguiria fazer sem fio, vai ser ali pro iPad USB-C, pro Mac USB-C e pro iPhone tudo sem fio. Recarga sem fio, transferência de dados sem fio, Apple Watch sem fio, né? Quando tiver o AirPower, os AirPods, tem que acabar essa cultura de dongle. Por mais que isso até represente uma graninha extra para as empresas, para Apple, quando você faz um produto redondinho, esse produto acaba vendendo mais. Hoje, quando você olha para a curva de vendas nos primeiros anos, a liderança é do iPad, isso segundo o Above Avalon. E em segundo lugar, que era o iPhone, AirPods já entrou. Aí em terceiro vem os iPhones, em quarto o Apple Watch. Claro que o iPhone é um mega produto e arrasta. Quando veio o iPad, todo mundo que tinha iPhone acabou comprando. O iPad tem uma aceleração, mas por outro lado mostra como é um produtinho redondo, como a gente tá cansado dessa coisa de notebook, dessa coisa burocrática. A gente quer algo mais simples e confortável que um iPhone pequenininho não consegue nos oferecer. É que nem o que tá acontecendo com o streaming. Hoje você tá complicando um pouco a vida do streaming, tende a piorar quando a gente tiver uma Disney, a separação desses serviços, cada um com seu conteúdo próprio. O que tá acontecendo? Tá aumentando a pirataria. A galera que antes, pagava, tava ali aquela facilidade. Hoje, peraí, não, eu assino esse serviço aqui, mas o que eu quero não tem. Acaba baixando. Financeiramente, talvez seja melhor pra Disney separar. Talvez ela ganhe mais dinheiro assim. Ganha um cascalhinho estando junto da Netflix, mas se separar vai ganhar 10 vezes mais cascalhinho. Só que, no geral, você vai ter o quê? Complicou a vida? Você vai ter um aumento da pirataria. Então tá na hora de simplificar, acabar não só com esses dongles, protocolos, mas o tantão de fio que a gente tem que ter pra sobreviver hoje em dia. Notícias. Cocatec. E temos praticamente confirmado um evento da Apple para o dia 25 de março. Digo que está praticamente confirmado, vem de fontes praticamente seguras e falando que o tema vai ser o Apple News, onde a Apple vai apresentar seu serviço de streaming de notícias, vamos colocar assim, seu serviço de assinatura de notícias. Tá? A Apple já veio apresentando esse serviço para os jornais. Hoje, aliás, inclusive, vale a pena registrar que o Google emprega mais pessoas do que toda a indústria de jornais americana. De anúncio, o Google já fatura mais, a virada foi em 2010. Obviamente que você tem distorções. O Google, essa grana de anúncio é global, enquanto na indústria de jornal não é global. O Google oferece mais coisas do que pura e simplesmente notícia / busca, mas sem entender o panorama. Mostra que a indústria de jornais está definhando um Apple News pode vir a ser a salvação. As regras, o que a Apple teria apresentado para os jornais, foi uma coisa bastante agressiva. Olha, eu quero 50%. Eu vou cobrar $10 de assinatura, 50% vai ser meu e os outros 50% vai ser meio que, digamos, Spotify, aquela coisa de pagar por ouvida. Eu vou monitorar o tempo que a galera fica dentro vendo a sua notícia e aí faço um ratatá, divido entre vocês. Lembrando que para os desenvolvedores é 70, 30 e, em caso de assinatura, depois do primeiro ano é 15, 85. Cai pela metade os 30%. Os jornais estão chateados, estão ali brigando, tentando arranjar condições melhores.
menores. Vamos ver como é que isso vai funcionar. A gente pode dizer que isso é uma espécie de, eu chamei, né, de serviço de streaming de notícias da Apple, porque acaba... O que você tem hoje? Jeff Bezos, ele foi lá e comprou um jornal. A Apple poderia muito bem comprar um jornal, revista, o que for, e distribuir esse conteúdo. Medium, por exemplo, tá todo mundo buscando conteúdo. Foi e comprou uma revista, a The Bold Italic, tá agregando valor pro seu serviço de assinatura, pro seu paywall. A Apple meio que, ao invés de comprar essas empresas, tá numa coisa meio Spotify. Eu vou distribuir o teu conteúdo, vou fazer uma parceria com você e vou distribuir esse conteúdo. Seria ali numa linha de Apple Music. E a Apple tem os números e para ela ser vantajoso seria os 50%. Esse evento vai ser no Apple Park, no Steve Jobs Theater. Pra gente não vai afetar nada, a gente não tem nem Apple News aqui no Brasil, então pra gente não vai dar nada num primeiro momento. Dando certo e expandindo, aí sim, mas por hora não vai mudar o nosso consumo de notícias. Mas Coca, além do Apple News, o que mais que tem, né? Vai chegar o Apple Video. A Apple não falou as claras do Apple Video. O que se comenta é que chegaria até o meio do ano. WWDC já tem uma data, é um evento de desenvolvedor, vai ser no dia 3 a 7 de junho, mas tá ali dentro do meio do ano. Já tem as permissões, né? Você tem que pedir permissão para fazer determinados eventos. Então, WWDC esse ano, 3 a 7 de junho. Não em São Francisco, vai seguir o modelo dos anos anteriores, vai ser em San José. Mas é provável que a gente tenha, assim, um Apple Videos. O papinho que rola é que chegaria em abril. O lançamento seria em abril. Vai ser 25 de março, tá ali casando, né? 25 de março, abril. Coca, mas eu quero saber de produto. A gente não deve ver um novo iPad mini, tampouco os novos AirPods 2. Pode ser que a gente veja o AirPower, mas não deve ter aquele brilho, né? Não deve ter aquele destaque. Chegou, tá aí. De repente só anuncia no site, inicia a venda. Então a gente pode sim ter os AirPowers e os AirPods com o case. AirPods padrões, o modelo que a gente tem hoje. Nada de duas cores, sensores de saúde, o que a gente tem hoje, mas com case de recarga indutiva. Sobre o Apple Video, vale a pena salientar que hoje dentro do Apple Music você tem uma série de vídeos. Tudo bem, são documentários musicais, mas você já tem uma série de filmes, você tem uma série de conteúdo. Outra coisa também mega importante, o Waze ganhou o suporte aos atalhos da Siri. Só falta agora o Spotify. Tava esperando isso demais. Agora pode chegar e ir para casa. Já inicia a navegação. Outra coisa também, Backblaze vai aumentar o preço de $5 para 6. 10 anos aí com $5, agora aumentou para 6. Tem inflação, não é nenhum preço absurdo. As pessoas acabam tendo mais dados, aumenta o armazenamento. O backup do Backblaze é ilimitado. Tem os 30 dias, é limitado por tempo, não por espaço. A tendência é, sim, do preço aumentar. Mas eu confesso que aqui no meu coração, assim, aquela coisa de espaço tá ficando cada vez mais barato, eu tinha parte de mim acreditava que ia baixar o preço. Pegar o que tem hoje e colocar, sei lá, $4,50, $4 e criar uma categoria superior, mantendo 60, 90 dias, um ano, e aí cobrando 6, 7, $10 que seja. Tempo de troca de iPhone até o ano passado era de 3 anos e já tava no topo, e agora chegou a 4 anos, novo recorde, e não deve parar aí não. A gente deve terminar o ano com uma média de troca de iPhone a cada 4 anos e meio. Aí você entende, né? Todo esse movimento de serviços que a Apple tá fazendo. Na parte de carros, saiu um relatório mostrando o número de vezes, primeira vez que a Apple preencheu esse relatório, mostrando o número de vezes que o sistema automático passou o controle pro, não vou chamar de motorista, né? Pro supervisor de segurança, sei lá. E a Apple, ali no final da lista, foi quem mais passou o comando pro monitor. Aí você escolhe qual é a leitura que você quer fazer, que a IA da Apple é muquirana toda a vida, ou que a Apple calibrou, ao menos nesse momento, a IA para passar mais o controle. Claro que o que a gente quer é um carro totalmente autônomo, né? Então tá bem longe ainda, parece, o sistema de carros da Apple. Falando sobre mobilidade, Uber, em São Francisco, disse que a Jump, que é a sua empreitada que ela comprou de bicicletas elétricas, ajudou a diminuir o trânsito, que o Uber fez menos corridas, chegou a ter queda de 10%, enquanto que nas bicicletas elétricas chegou a subir 15%. O que mais que a gente pode falar de Apple? Falando um papinho ainda das 3 câmeras nos iPhones esse ano, que os fornecedores estão animados, o Senado americano falou: Apple e Google, precisa retirar esse aplicativo aí, que a mulher, em caso de viagem saindo da Arábia Saudita, precisa pedir permissão pro marido. Na questão dos certificados empresariais, veio a baila com a questão da VPN do Facebook, Google. TechCrunch fez uma pesquisa e viu que é um samba doido esse negócio, que a Apple não tem a menor gerência em cima disso, que você encontra conteúdo adulto, que a galera usa esses certificados. É praticamente um jailbreak nesse sentido, é a liberação para você colocar qualquer coisa dentro do seu aparelho. Então você tem
tem aplicativo de conteúdo adulto, jogos de aposta. A Apple faria visivelmente vista grossa. Hoje, a efeito, só para você entender, um certificado desse custa coisa de $300. E você preenche formuláriozinho, paga grana, pronto, você tem o certificado e pode sair distribuindo à vontade. Falando de segurança, aqui no Brasil tem duas coisas interessantes no pacote anticrime do Moro. Primeiro é o acesso ao fluxo de informação, permitiria que a gente monitorasse o WhatsApp em tempo real. Isso se, 1, aprovado, 2, negociar com as empresas. Não estou falando aqui o WhatsApp, mas entra Facebook, entra todo mundo. Esses serviços chamado Over the Top, OTT, entrariam na lei de interceptação telefônica. Hoje o discurso oficial do WhatsApp é que é impossível de você quebrar esse sigilo, mas pelo que eu não sei, sim, é possível quebrar esse sigilo, é só você saber aonde entrar. Dizem, tem duas grandes teorias na questão das fotos do Bezos. Uma delas é que foi a Arábia Saudita, e tem gente que diz que foi a própria NSA, foi o próprio Trump ali tendo acesso às coisas. No Messenger, ligação de voz, você tem criptografia. E aparentemente numa investigação quebraram esse sigilo, com justiça, tudo direitinho. E aí algumas entidades bateram na porta da justiça, não, quero saber detalhes, como é que foi essa quebra de criptografia. Aí a justiça falou, não, vocês não vão saber nada, isso aqui pode comprometer a segurança, vamos fechar isso aqui. Decretou um sigilo em cima desse processo. Aí você vê, né, que você tem sigilo nas comunicações até você não ter mais. Hoje o discurso oficial do WhatsApp é que não pode quebrar. Mas quando virar lei, tudo direitinho, o WhatsApp tá bom, vocês pediram, então vamos fazer. Outra coisa também que chama a atenção no pacote anticrime é que o Moro não colocou bloqueador de celular em presídio. Uma coisa que os deputados estão querendo colocar, fazer nessa inserção. E por que não se tem bloqueador de celular em presídio? Você acha mesmo que a galera não fica escutando as conversas que acontecem no presídio? Uma maneira barata e simples de você monitorar não o que tá acontecendo ali, mas o que tá acontecendo fora. E aí você topa com uma informação, fala para um amigo aí, liga aí pra polícia, faz uma denúncia anônima, fala que você, isso aqui, né? E aí você consegue uma brecha legal para iniciar o processo. É assim que funciona, certo ou errado? É assim que funciona. É você saber ler. O Moro, né, não colocou bloqueador de celular nos presídios. É você saber ler nas entrelinhas. China, veja só, preocupada com coleta de dados, bloqueou 23 aplicativos que estavam coletando dados demais. China, através da Tencent, que fez uma injeção de grana no Reddit, 10%. Injetou 300 milhões de Trumps, colocando a valorização de mercado do Reddit em 3 bilhões. Falando de golpes, tem picareta fazendo registro falso para pegar contas de Instagram. Tem uma conta de Instagram aqui, muitos seguidores, tem um alcance legal, e aí pega uma palavra, alguma coisa que é usado nessa conta, e aí faz o registro e bate na porta do Instagram. Instagram, eu tenho aqui a marca, essa conta tem que passar para mim. Não pode dar mole, né, galera? Qualquer brechinha aproveita. Uma coisa meio YouTube. Peraí, vou entrar aqui com um esquema de direitos autorais e vamos ver o que acontece. É você jogar contra o algoritmo. Isso acontece também na Amazon, no Kindle Unlimited. Você tem uma série de casos para você burlar o sistema, registro de palavras para não poder ser usado no título do livro. Falcatrua, esquema vai ter sempre. Phishing, site falso, só coloca aqui o cartão de crédito. Até coloquei uma no Instagram, no Stories. Aliás, Instagram que tá começando a testar mensagem direta. Eu tentei fazer isso esses dias. Mensagem direta na versão web, não consegui. Ele tá testando agora. Mas eu coloquei uma imagem onde o cara diz assim: seu número do cartão de crédito é o quanto você tem na sua conta bancária. A data de vencimento é quando você vai encontrar o amor verdadeiro, e os 3 dígitos de verificação no verso do cartão é o seu número da sorte. Coloca aqui nos comentários, né, qual foi o seu resultado. Não precisa nem comentar, né? Espero que ninguém tenha caído nessa, que tenha sido só, né, uma brincadeirinha. O que mais que a gente pode comentar? O site Anadela teve aqui no Brasil falando sobre inteligência artificial, fez uma parceria com o SESI, Senai para oferecer treinamento em cima de IA. Outra coisa legal, IntelliCode do Visual Studio, Microsoft pegou os 2.000 projetos com mais de 100 estrelas lá no GitHub para saber hoje quais são as melhores práticas de codificação e usar essa inteligência para, faz assim, faz assado, analisar o código, mostrar erros. Ubisoft está com uma empreitada assim também, a Mozilla junto, Microsoft, que agora vai usar o Chromium, vai ter Edit rodando no macOS, já está trazendo melhorias. É um ganha-ganha para os dois lados. Microsoft já está corrigindo coisas no DirectX, por outro lado já está otimizando, melhorando o Chromium. É um ganha-ganha. Chromium que no beta, Canary, está tentando resolver o problema de consumo excessivo, né? O Chrome é um devorador de memória RAM. Google na Índia está ampliando essa iniciativa de chips próprios, está montando um braço na Índia para desenvolver chips próprios. Ainda de Chrome, o Google lançou temas oficiais, temas alternativos
oficiais e tem um modo escuro, Just Black. Você que é fã de modo escuro, pode testar. De Samsung, linha S10 praticamente toda vazada. O modelo maior de 6.3 polegadas, o S10 Plus, vai ter 3 câmeras traseiras e 2 frontais, leitor de impressão digital embutido na tela. O S10 padrão de 6.1 polegadas é basicamente o mesmo aparelho, vai ter as 3 câmeras na traseira, só que não vai ter câmera dupla na frente, vai ser só uma. E o menorzinho, o S10e, seria de 5.8 polegadas, não viria com o Gorilla Glass 6, viria com 5, 2 câmeras na traseira e uma na frente. Agora, qual que eu quero saber é das TVs com iTunes. Quando é que deve chegar? Aqui no Brasil, do meio pro final do ano. E para finalizar, registrar algumas coisinhas. Na Sony, parte de games, dança das cadeiras. A Sony tá chateada porque caiu as vendas, principalmente por causa do PS4 no final do ano, 14%. E aí o presidente vai virar vice e o vice vai virar presidente. Fone de ouvido é algo que a gente deve começar a notar uma preocupação maior nos próximos anos. Hoje, na União Europeia, você tem o máximo de 100 decibéis, você já tem uma regulação. Tinha aquilo quando a gente era criança, né? Não assiste TV muito perto que você vai ter que usar óculos. E hoje a gente tá à distância de um braço de uma TV. Tudo bem, é outra tecnologia hoje em dia, não é um raio catódico na sua retina, mas a gente sobreviveu. Parte do som tava no ambiente, agora tá dentro ali do ouvido. Seria ingênuo não pensar que não vai aumentar o número de problemas. Tem estimativas que colocam que em 2050, 10% da população mundial vai ter problema de audição. E não é um probleminha de dificuldade, de desconforto. Não, é uma perda auditiva sensível, beirando a debilitação. Se a gente imaginar os wearables se apoiando no ouvido, isso tende a ser uma preocupação maior. E por último, registrar que num duelo de debate, a gente já teve duelo homem-máquina de xadrez, de Go, e tem de debate. Debate aqui no Brasil não é muito falado. Nos Estados Unidos tem uma tradição maior. O problema disso, né, desse debate, é que você pode colocar a IA para defender qualquer um dos lados, não necessariamente o melhor, e ganhar do ser humano. Mas é bacana, porque você consegue colocar 2 IAs defendendo lados opostos e de repente daí sai alguma coisa legal. Mas a IBM, a máquina da IBM, perdeu. São 6 anos, esse debate é o fruto de 6 anos de elaboração, de preparo nessa máquina de debate, mas aguenta aí que já os computadores vão ser invencíveis nos argumentos. E assim, preparando meu cérebro para colocar ele para jogo, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Isso se não chover, estão prometendo uma chuva gigantesca. Na verdade, vai ser menor do que da semana passada, mas com os mesmos riscos. Dando tudo certo, amanhã, quinta-feira, eu volto. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.